Que Deus vos abençoe, meus irmãos, e tenham um bom dia com Jesus. Queria, neste momento, tomar mais alguns versículos da Bíblia para falar de algo que será certamente uma bênção para todo verdadeiro crente, e isso certamente pode despertar quem está desfalecendo, quem está se tornando fraco, quem está perdendo o seu ânimo. E eu vou aqui falar de Daniel, o crente solitário. Vamos ao livro de Daniel, no capítulo 9. E eu quero aqui ler simplesmente alguns versículos. Provavelmente vou ler do versículo 1 ao versículo 3. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração, em rogos e jejum, e pano de saco e cinza. Que Deus acrescente bênçãos à leitura da sua palavra. Aqui nós encontramos este jovem Daniel, este homem Daniel, o profeta de Deus. Ele não está em Israel, ele está em Babilônia. E neste momento, ele não é um homem livre, ele é um refugiado. Ele não deveria até dizer um refugiado, mas um escravo. Alguém que foi levado porque o povo de Babilônia, o rei de Babilônia, atacou a terra de Israel e venceu e levou homens para a sua terra que ele tornou seus escravos. E um deles era Daniel. E naquele momento, Daniel era de pequena idade. Um adolescente. Um jovenzinho, com seus 12 anos, algo assim. E Daniel foi levado na captividade lá em Babilônia. E tudo isto aconteceu porque Israel abandonou Deus. Israel se entregou às suas próprias paixões. Eles fizeram o que não era justo diante de Deus. Eles pecaram contra Deus e não deram ouvidos a Deus, aos servos de Deus, aos profetas de Deus. Exatamente o que está acontecendo hoje no mundo. Pessoas não dando ouvidos a Deus, não dando ouvidos à Bíblia, a palavra de Deus, não dando ouvidos aos servos de Deus. Você poderá ler isto quando Daniel está a orar. No versículo 6, ele diz assim, ou posso dizer assim, posso tomar aqui o versículo 5, onde ele diz: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel está a confessar, a reconhecer qual é o erro que lhes levou ali. E sabem, meus irmãos, toda vez que o homem se rebela contra Deus, este homem passa por momentos difíceis. Toda vez que uma nação se rebela contra Deus e faz o que desagrada a Deus, esta nação entrará em situações difíceis. E toda vez que uma família se rebela contra Deus, esta família entrou numa autoestrada de dificuldades, de problemas, e será gravemente sério. Nota então, meus amados irmãos, que este homem Daniel, estando em Babilônia como escravo, numa terra que não é a terra dele, eu quero que possamos considerar alguma coisa na vida deste homem Daniel, este crente solitário. O nosso profeta da era, como não deixarei
de falar dele e do que ele disse, porque isto é o meu absoluto, e você há de entender um dia porquê. E eu sei que cada crente pode entender a coisa desta maneira. Então, o nosso profeta, nos falando de Daniel, quando ele fala sobre as 70 semanas de Daniel, nos diz assim: estou nesta pregação, as instruções de Gabriel a Daniel, no parágrafo 72. E o nosso profeta diz assim: havia 68 anos que ele estava em Babilônia. Falando do profeta Daniel, no meio de pagãos, e ele tinha sempre vitória. Amém. Mas nós não conseguimos nos manter firmes uma só hora. Mas Daniel, por 68 anos que ele esteve em Babilônia, no meio de pagãos, ele tinha sempre vitória. Ele não tinha outras pessoas crentes como ele. E o nosso profeta vai nos dizer isto no parágrafo 73. Ele estava em pleno dentro daquilo. E ele só tinha 3 companheiros com ele, e eles estavam em outros lugares no mesmo reino. Quais são esses 3 companheiros? Era Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles também estavam em Babilônia, mas eles não estavam no mesmo local. Daniel estava sozinho onde ele se encontrava. Oh, meus amados irmãos. Mas Daniel, que estava sozinho com Deus, ele guardou a vitória durante 68 anos. Pense aí nisto. Pense nisto, meu irmão. Pense nisto, minha irmã. Daniel, por 68 anos, ele guardou a vitória. Ele tinha sempre vitória. E podemos dizer de uma outra maneira que ele caminhava de vitória em vitória. Estando lá em Babilônia, no meio dos pagãos, por 68 anos. Pensai nisto. Oh, meus amados irmãos. Notai, durante 68 anos, ele guardou a vitória. Ele não se sujou aos olhos de Deus. E isto sem o batismo do Espírito Santo. Que coisa, meus amados irmãos. Sem o batismo do Espírito Santo. Sem o sangue de Jesus Cristo, que pudesse interceder por ele. Ele só tinha o sangue dos animais. O sangue dos bodes e das ovelhas, que ele poderia oferecer em sacrifício às escondidas por causa das tradições pagãs daquele país. Notai, meus amados irmãos, Daniel estava ali, e todo leitor da Bíblia sabe que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Os que viviam no Antigo Testamento só tinham a promessa do Espírito Santo, como profetizou Joel no seu capítulo 2, onde a Bíblia diz: eu, Deus, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Oh, meus amados irmãos, então antes disto não era o Espírito Santo. Nós hoje temos o Espírito Santo, porque desde que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, foi a primeira e a única vez que o Espírito Santo desceu, foi no dia de Pentecostes, e não tem que descer mais uma vez. Alguém pensou que era simplesmente uma descida espiritual e a única. Não, meu amado irmão, é a descida do Espírito Santo. E notai que nós, deste lado aqui do Novo Testamento, temos o Espírito Santo. Nós temos o sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas lá no Antigo Testamento, eles não tinham este Cordeiro. Eles tinham a prefiguração deste Cordeiro. Eles tinham o Cordeiro natural. E Daniel estava sob o sangue destes animais. Mas notai que sem o Espírito Santo, só com a promessa do Espírito Santo e com o sangue dos animais,
Daniel tinha vitória. E ele teve vitória por 68 anos. Todo o tempo que ele estava em Babilônia, ele não se sujou. Ele não foi comer coisas, não se mergulhou em coisas erradas, em vidas impuras e sujas. Por quê? E notai, meus amados irmãos, ele tinha por volta de 12 anos, quando ele foi levado para lá. E notai que naquela idade, meus amados irmãos, havia razões suficientes para Daniel poder se comportar mal e se identificar aos babilonianos. Ele era pequeno, estava ali sozinho. E havia motivos justos. Todo o tempo ali sozinho. Ele podia olhar para a esquerda, para a direita, à frente e atrás. Não tinha um irmão que podia lhe condenar, lhe repreender se ele estivesse a se comportar mal. Não havia. Mas ainda assim, ele sabia que há um olho no céu que vê todas as coisas. Ele tinha o temor de Deus em seu coração. Vocês sabem qual é a estupidez de um homem quando ele vai roubar? Ele olha à esquerda, olha à direita, olha à frente e olha atrás e ele diz: ninguém está a me ver. Se ele fosse suficientemente inteligente, ele olharia para cima e não iria roubar. Porque na verdade, lá em cima há um olho que vê todas as coisas. Meus amados irmãos, nota este jovem que, estando lá em Babilônia, sozinho, deixa continuar a ler o que o nosso profeta diz, porque ele é a boca de Deus. O profeta continua e diz assim, no parágrafo 78, e eu queria que vocês notassem que Daniel, mesmo sendo estrangeiro, mesmo estando separado do seu povo e da sua igreja, e que ele não tinha cultos em nenhuma igreja, ele não tinha uma só igreja onde poder ir, não tinha como cantar com alguém os cânticos de Deus, ele tinha que cantar sozinho. Mas apesar disto, ele ficou agarrado ao que o profeta tinha dito. E o nosso profeta diz: amém, amém, 2 vezes. Meus amados irmãos, notai este homem Daniel, o crente solitário, estrangeiro, longe do seu povo. Nós hoje olhamos para este bairro, eu não vou poder fazer isto e aquilo. Neste bairro não vou poder porque tem aqui membros da igreja, tem aqui membros do coro, tem isto e mais aquilo. Mas Daniel não foi isto. Meus amados irmãos, e hoje vos digo, temos homens e mulheres que são como Daniel. E notai, o nosso profeta continua dizendo: sem igreja onde ir, ninguém com quem fraternizar. Todo mundo ia aos seus templos pagãos. Todo mundo adorava ídolos. Ele não tinha alguém com quem podia cantar os cânticos. Não havia alguém que cria como ele, que tinha a mesma fé que ele. Durante 68 anos, desde que ele foi levado lá, enquanto ele era um jovenzinho de 12 ou 14 anos, ele ficou fiel a Deus. E ele compreendeu pelo profeta Jeremias que os dias estavam acabando. Meus amados irmãos, notai este crente Daniel, notai este filho de Deus. E tem sido assim em todas as eras. Deus tem alguém sobre quem pôr a sua confiança. E ele pode dizer: este ali é meu filho. Vocês sabem, um dia Deus se encontra com Satanás, que estava vagabundando, deambulando, andando pela terra inteira, sem programa nenhum. E aliás, ele anda sempre sem programas. E então, ele se encontra com Deus e Deus lhe pergunta: você notou o meu servo Job? Meus amados irmãos, Deus tinha confiança em Jó. Deus podia dizer a Satanás: você notou o meu servo Jó? E a mesma coisa hoje.
meus amados irmãos, nesta nossa lição, Deus podia dizer a Satanás: você notou o meu servo, o meu filho Daniel? O que ele diria de mim hoje, meu amado irmão? O que Deus pode dizer de ti, meu amado irmão, hoje? O que Deus pode dizer de ti, minha amada irmã? Deus pode dizer a mesma coisa que ele disse sobre Jó e que ele disse sobre Daniel. Deus pode dizer a mesma coisa? Ou, na verdade, Deus não falta de testemunhas? E o profeta continua dizendo: comparemos nossas vidas com a daquele profeta. Um só homem no reino inteiro, sem igreja onde ir, nenhum lugar onde ele pudesse ir. Evidentemente, lugar onde ir para adorar a Deus. Porque se é para beber, se é para fumar, se é para adulterar e outras coisas, ele teria 1001 lugares. Ele teria em todas as esquinas, em todas as ruas. Você imagina, Satanás, depois de ver que as pessoas tinham dificuldades de comprar uma garrafa de whisky, ele pôs aquilo em pacotinhos pequenininhos agora. A 5 kwanzas, a 10 kwanzas você pode ter aquilo. Você pode se matar com aquilo. Daniel, se fosse para cometer erros, se fosse para fazer males, se fosse para fazer isto ou aquilo, fora da palavra de Deus, ele teria 1001 lugares. Mas ele queria encontrar um lugar onde ele podia adorar a Deus, onde ele podia servir ao seu Deus. Mas ele tinha que o fazer na sua própria casa. E como hoje, neste confinamento, nesta quarentena, estamos adorando a Deus nas nossas próprias casas. Você já pensou numa coisa? Satanás declarou e disse: eu fechei todas as igrejas, eles não terão mais onde ir. Mas sabe o que Deus diz? Eu abri igrejas em cada uma das suas casas. E nossas casas hoje se tornaram locais de adoração. Nós podemos livremente adorar a Deus em família, estando nas nossas casas. E é isso que acontecia com Daniel, adorando a Deus na sua própria casa, sem companheirismo, sem alguém com quem ele pudesse cantar o mesmo hino, porque ele era um pássaro diferente. Ele era um homem de outra espécie naquilo ali. Ele era um crente verdadeiro, um filho de Abraão. Agora, notai, tudo tinha sido destruído e queimado. A sua cidade, o seu povo estava cativo. 68 anos. 68 anos. E faltavam 2 anos. Porque a profecia do profeta Jeremias havia anunciado que eles estariam lá por 70 anos. E já estavam a cumprir 68 anos. Que tipo de crente ele foi, este homem Daniel? Que imagem, que exemplo a seguir. Oh, meus amados irmãos, notai, a Bíblia nos diz que no primeiro ano, no versículo 2 do capítulo 9 de Daniel, no primeiro ano do seu reinado, quer dizer, do reinado de Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Oh, meu amado irmão, você já notou que ele não encontrou isso numa novela? Você já notou que ele não encontrou isto num filme vulgar? Num livro qualquer? Não. Ele encontrou isto no livro de Deus. Ele era um homem que meditava a palavra de Deus, que lia a sua Bíblia. Vocês sabiam? Eu queria ler um capítulo da Bíblia, ou alguns versículos da Bíblia para você, aqui em Salmos, no livro de Salmos. Eu queria aqui tomar o capítulo 1, ou Salmos 1. Logo o primeiro Salmos, e você vai ouvir o que a Bíblia diz aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vocês notaram?
e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Nota então, meus amados irmãos, Daniel era esse tipo de homem. Oh, mas o que acontece com os que dizem ser Daniel hoje? Os que dizem ser crentes hoje? Como as igrejas estão fechadas, como já não temos cultos, agora é tempo de estar ali 24 sobre 24 horas, em novelas de todo tipo, em jornais de todo tipo, em coisas de todo tipo, comendo e dormindo. Mas você notará duas coisas aqui na vida deste homem, Daniel. Para além de levar uma vida santa, para além de levar uma vida consagrada a Deus, para além de levar uma vida santificada, ele era um homem que meditava a palavra de Deus. Como é que ele teria encontrado isto se ele não estivesse escutando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus? Meu amado irmão, eu sei que o verdadeiro Daniel hoje está pegando as suas brochuras e lendo as 70 semanas de Daniel e outras mensagens que ele pode ler. Ele está pegando a sua Bíblia e lendo coisas, e Deus está lhe revelando a sua palavra. E ele sabe que hoje é um dia determinante. Ele sabe que o que está a acontecer hoje é exatamente o que Jesus disse, que quando virem essas coisas acontecerem, erguei vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Meus amados irmãos, é o que está se passando com o verdadeiro Daniel hoje. Notai, ele estava meditando a palavra de Deus, e não só, ele estava orando também. Oh, meus amados irmãos, isto é o que ele fazia. Ele estava consultando as escrituras, procurando ver o que Deus diz, o que Deus tem. Meus amados irmãos, que coisa gloriosa. Daniel, e notai, ele entendeu pelos livros. Ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, como exatamente hoje eu posso tomar este livro do profeta William Marion Branham. Você me dirá que eu estou errado, mas ele é um profeta de Deus, tomando os livros, as mensagens do profeta William Marion Branham. Sim, meu amado irmão, ele entendeu pelos livros. Era um homem que lia a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que quando ele entendeu que era assim, ele dobrou seus joelhos para orar. Oh, meus amados irmãos, na minha mente está vindo um outro homem, um jovenzinho, que tinha ali por volta dos 17 anos, alguma coisa assim, chamado José. Os seus próprios irmãos lhe odiaram. Era o filho de Jacó. Os seus próprios irmãos lhe odiaram e ele foi vendido. Vocês conhecem a história. Pensaram em lhe matar. Depois mudaram de ideia quando viram aqueles filhos de Ismael, os ismaelitas que estavam passando por lá. Pensaram então em lhe vender. Eles venderam José e José foi no Egito. José também era um crente solitário. Lá no Egito, quem conhecia o Deus de Israel? Quem conhecia esse Deus que Israel adorava? Não o conheciam. Era Deus de Jacó, era Deus de Abraão, aquele que se chama El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Shalom. Oh, meus amados irmãos, eles não conheciam. Mas José sabia que existe um Deus provedor, Jeová Jireh. Oh, meus amados irmãos, é assim que nós sabemos que em tempos difíceis Ele provê sempre. Onde não há caminho, Ele abre caminho. Onde não há solução, ou aliás, esse Deus é o especialista em coisas difíceis, em situações complicadas, em situações impossíveis ao homem. Nosso Deus é especialista nessas situações. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de William Branham. Meus amados irmãos, este jovem José, vendido no Egito, mas notai, ele era um crente. Ele foi para lá. Oh, meus amados irmãos, e sendo que ele era crente, ele foi comprado por aquele general egípcio chamado Potifar.
e aquele general lhe pôs em sua casa. Você sabe o que aconteceu? Lá a casa de Potifar prosperou por causa de José. As flores prosperaram, a casa prosperou. Esse José foi para a prisão por algo que ele não conhecia. Sim, meus irmãos, ele vivia com o temor de Deus. E você sabe que a mulher de Potifar queria lhe levar no mau caminho e José negou. Aquilo lhe custou a prisão porque inventou-se coisas contra ele. Mas ele, estando lá, vivia no temor de Deus. Ele temia a Deus, ele amava a Deus. Porque na verdade, para além do temor que nós temos de Deus, é o amor que nós temos por Ele. E por amor a Deus, ele disse à mulher de Potifar: não me é permitido fazer isto, porque você é mulher de alguém. E notai, meus irmãos, José foi posto na prisão, a prisão prosperou. Quero te dizer, meu amado irmão, que se você realmente é um crente, se eu sou um crente, onde eu estiver, haverá prosperidade. Sim, meus amados irmãos, que Deus nos ajude. E notai, podia tomar mais outros, esses crentes solitários, que não tinham igrejas onde ir, mas continuaram a adorar o seu Deus, continuaram a servir o seu Deus. E como José não abandonou o seu Deus, Deus também não lhe abandonou. E Deus lhe levou até que ele se tornou governador do Egito. Veja, meu irmão, Deus tem como te levar, Deus tem como te abençoar, mas você deve continuar submisso a Deus. Você deve continuar a amar a Deus. Você deve continuar a temer a Deus e andar na sua palavra. Então, este jovem Daniel, que descobriu pelos livros, porque ele meditava a palavra de Deus. Quantos nós abandonamos isto? Abandonamos tudo e deixamos tudo. E quantos até voltaram para os hábitos antigos, voltaram para as coisas que tinham abandonado. E a Bíblia diz: é como um cão que voltou aos seus vômitos, e é como um porco lavado que volta na sua lama. Meus amados irmãos, isto não é ser crente, isto não é ser realmente cristão. O cristão é cristão hoje, ontem e amanhã. Sim, meus amados irmãos, não pela força, não pelo poder, mas pela graça de Deus. É Deus que lhe sustenta. É por isso que vocês veem que um dos segredos de Daniel era dobrar os joelhos para orar. E ele dobrou seus joelhos para orar. Quantas vezes você está orando desde que estamos em quarentena? Quantas vezes você ora? Mas aqui a Bíblia nos diz que Daniel orava 3 vezes o dia. Ele orava, para além de ter orado de manhã quando ele acordou, ele orava às 9 horas. Ele orava às 12 horas. Ele orava às 15 horas. Depois à noite para ir dormir. Meus amados irmãos, muitos de nós, dizendo que somos crentes, afinal de contas, estamos simplesmente presumindo. Mas Daniel, o verdadeiro crente, meditava a palavra de Deus e ele dobrou seus joelhos para orar. Veja a bênção de Deus. Enquanto ele orava, Deus enviou a ele o anjo Gabriel. Sim, meus amados irmãos, o mesmo anjo que anunciou a primeira vinda do Senhor. Indo a Maria, este anjo apareceu a Daniel. E, como nos diz o nosso profeta, este anjo Gabriel anunciará a segunda vinda. Mas não se esqueça, este anjo Gabriel é anjo para Israel. Ele anunciará a segunda vinda para Israel. Sim, é uma verdade. O nosso profeta nos diz que o anjo Gabriel é anjo para Israel. Sim, nós aqui deste lado temos os 7 anjos. Tivemos Paulo, Irineu, Martinho, Columba, Lutero, Wesley, e hoje tivemos o anjo, o 7º anjo, William Marion Branham. Sim, meu amado irmão, e é este anjo da igreja de Laodiceia, da última era da igreja, que veio nos anunciar para nós a segunda vinda do Senhor. Oh, meus amados irmãos, notai esta coisa gloriosa. Daniel, o crente solitário. Quantos de nós só somos crentes verdadeiros quando existe 2 ou 3 ao lado? Quantos de nós só somos crentes verdadeiros quando estamos em grupo? Quantos de nós, a força de orar, a força de meditar a palavra de Deus, é só quando estamos em grupo? Mas vou vos dizer, Daniel era um homem servindo a Deus. Daniel era um homem adorando a Deus. Então, meu amado irmão, solitário,
em sua casa, confinado, em quarentena, continua a servir a Deus, continua a adorar a Deus, continua a louvar e leve a tua voz, que os anjos e que o inferno e que por todo lado se escuta que está ali um Daniel, o Daniel de hoje, adorando a Deus, servindo a Deus de todo o teu coração. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, e que Deus vos abençoe, o povo de Deus.